Bem-vindo, bem-vinda a mais um Redcast da Red Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath, uma das cofundadoras da Red, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a prova de certificação de operadores de mercado com o Luan. Mas antes disso, uma pequena propaganda da escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em conta. Te convidamos a seguir a Red Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Red, redenergia.net. Lembrando que hoje, junho de 2024, nossa assinatura anual já está com mais de 300 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Bom, depois desse pequeno comercial, Luan, bem-vindo e vamos começar falando um pouco sobre você e a sua carreira, em que estágio você está, em que estágio você resolveu fazer a prova de certificação. Oi, Nath, e oi para todo mundo que ouve a gente. Primeiramente, eu queria agradecer, pelo espaço que você disponibilizou aqui. Como você bem sabe, eu já sou bastante entusiasta da Red, eu sou aluno desde 2022 e eu não pretendo deixar tão cedo, a escola, porque sempre estou aprendendo alguma coisa nova. Então, falando um pouco sobre mim, assim, eu me formei em engenharia elétrica, em 2020, na Unifei, não sei se você conhece, é a Universidade Federal de Itajubá, e é uma universidade bastante tradicional, Eu entrei lá a princípio para ir para uma área mais de potência, mas aí, por um acaso, acabei caindo na EDP e conhecendo o setor de energia, o mercado. Fui para fazer um estágio, Acabei caindo na área de gestão de geradores, e lá eu conheci o mercado, que eu tive uma pincelada assim na faculdade, pouca coisa, mas me apaixonei pelo setor, vi os tamanhos dos desafios, e aí foi quando eu comecei a me interessar. E eu tenho um pouco disso, assim, sempre quando é uma coisa nova e interessante, eu quero aprender, quero me aprofundar naquilo, e foi por aí. Só que quando eu estava na época de estágio, eu via que as informações eram muito difíceis, era tudo assim muito complicado. Você tinha que ficar perguntando para um ou para outro, não tinha a informação compilada, vamos dizer assim, E aí depois eu mudei de empresa, fui como analista estudar. E aí quando eu vi esse conteúdo da Red, Aí eu já estava como analista júnior e encontrei ali um conteúdo extremamente compilado, já mais didático e de uma linguagem, vamos dizer assim, um pouco mais coloquial, Que a gente consegue entender, mais didática realmente. Porque às vezes até tinha algum tipo de conteúdo na internet, só que uma coisa extremamente técnica que você tem que ler e reler 50 vezes ali para conseguir entender o que está acontecendo, ou às vezes perguntar para alguém o que a pessoa entendeu. Então facilitou, Foi esse aprendizado mais fácil. E aí depois, eu me tornei aluno ali em 2022, quando eu conheci a Red, e dali em diante não parei mais. Primeiro eu fiz a trilha, aquelas trilhas básicas, desde o comecinho mesmo, e revisei algumas coisas que eu já sabia e aprofundei outras, E em 2023 eu decidi fazer a prova. Eu já conhecia a prova em 2022, só que eu achava que ainda estava bastante cru, assim, ainda não tinha um conhecimento base de bem solidado, assim, para eu ir, me aventurar numa prova que aparentemente era bastante difícil. Eu lembro que eu decidi postergar para 2023 porque eu peguei uma prova X para fazer e eu não sabia quase nada. Então eu falei, não é o momento, eu não vou conseguir. Eu posso até conseguir, ter um bom desempenho, mas eu vou ter que me matar muito para estudar. Eu acho melhor postergar isso e ter um tempo maior ali de estudo. Então foi por aí que eu decidi. Legal, Luan. Então, você formou em 2020, 21, 22, você passou trabalhando ali, e aí 23, né? Foram 3 anos no mercado, sem contar o tempo de estágio, para você decidir fazer a prova. Isso mesmo. Tá. E você estava fazendo o quê quando você foi para analista júnior?
Analista júnior Então, de... aí eu tava também eu tô como middle, só que aí eu mudei de ponta, né? Lá na EDP eu era da parte de gestão de geradores e estudos energéticos, e aí eu fui para trabalhar com consumidores, né? No geral. Aí, conforme eu fui aprimorando também o meu conhecimento, fui me consolidando ali na empresa, eu acabei assumindo alguns geradores também. Então, eu tinha PCH e consumidor. E aí foi o grande plot twist, assim, da minha carreira agora, nesse momento que eu tô, foi que eu descobri que o que eu gostava mesmo era de geradores, assim. Eu sempre falo, assim, que o que você faz de graça é aquilo que você quer fazer para sua vida como profissional, né? Então, eu ficava super empolgado quando o cliente, que era o gerador, chegava para pedir alguma coisa, e nem tão empolgado assim quando eram os consumidores. Então, percebi que estava na hora de fazer uma transição e ir para geradores, até porque assim, eu tinha PCH, mas eu não tinha biomassa, não tinha eólica, e eu gostava de aprender e estudar sobre esses assuntos. Então, foi quando eu resolvi mudar, e aí atualmente eu estou na Comerc, trabalhando com gestão de geradores, né, também como middle, e aí eu tenho uma carteira bastante diversificada, que tem eólica, tem biomassa, PCH, hidrelétrica, né, e eu tenho também agora algumas atribuições que eu estou dando suporte para nossa especialista regulatória, de acompanhar os principais assuntos e tudo mais. Então, eu estou fazendo exatamente o que eu gosto e que eu fui me descobrindo durante o meu tempo de mercado, né? Legal, Luan. Trabalhar com geração do meu ponto de vista, com regulação da geração é um caminho sem volta, assim. É maravilhoso, é um negócio que te pega, você se apaixona, você não quer sair nunca mais. É muito bom. É um É problema, isso né? mesmo. Aham. Não, e Caso- sempre tem coisa nova, sempre surge alguma resolução que você tem que estudar e tal. Então, essa parte eu, pelo menos, tenho esse perfil, né, de gostar de estudar e de, às vezes, explicar uma coisa que o cliente não entende tão bem, né, simplificar. Eu gosto disso e estou me encontrando nessa área mesmo, assim. Que legal. Bom é que você vai poder contar com a Red, porque a Red é fruto, é filha de duas pessoas que vêm da regulação da geração, né? Então, a gente também gosta bastante, assim, de colocar esse assunto, né? E, Luan, por que que você decidiu fazer a prova e no momento em que você decidiu e não depois, né? Antes você explicou que você achava que ia ter que ralar demais, né? É, e aí postergou um ano. Por que foi nesse momento? O que que você achou que ia agregar na sua carreira fazer a prova ali naquele momento? Certo. Bom, assim, eu sempre falo que eu concordo muito, eu gosto também muito de filosofia, eu concordo muito com uma coisa que o Aristóteles diz, que a excelência ela é resultado do hábito, né? Então, assim, eu concordo muito com isso e eu sempre tento focar mais no hábito do que no resultado, assim, né? Então, por exemplo, eu gosto de academia e eu não vou focar em ficar grande, assim, eu vou focar em ter a minha saúde, e me desenvolver e todos os dias, ou não necessariamente todos os dias, mas os dias que eu me comprometi. Então, e eu sempre tenho um objetivo para me manter motivado. Então, foi essa lógica que eu adotei quando eu fui fazer a prova, né? Eu sabia que era algo importante, que é algo que é bem visto no mercado, que nem todas as empresas, mas muitas empresas dão muito valor para um colaborador que é certificado, né? Isso dá uma chancela ali de credibilidade mesmo, não só para você como colaborador, mas para a empresa se postar para o cliente, né? Então, eu entendo isso que tinha esse valor agregado, mas principalmente foi um fator de motivação para mim, porque ali no começo eu já sabia o básico, né? Depois que eu passei aquele um ano fazendo as trilhas e tudo mais, só que eu queria me aprofundar. Mas aí você entra às vezes numa morosidade, numa preguiça e tudo mais, e que você não quer se desafiar, né? E para eu me desafiar e ter uma meta, né? Foi quando eu decidi. Eu decidi, falei, não, vou fazer a prova, porque isso vai me forçar a me aprofundar em alguns conceitos que eu quero e tudo mais. E foi um pouco na área que eu quis, assim, eu sabia o valor da prova, mas também e principalmente para me motivar a aprender alguns assuntos e me aprofundar em outros, assim. Então foi mais por esse motivo. Nossa, muito legal isso que você falou. Eu vou até usar nas conversas com os heads, né? De usar para motivar o estudo, porque às vezes a gente quer, mas precisa de um empurrãozinho, né?
E essa prova, como ela cobra coisas ali do nível básico até um avançado, eu considero avançado, é, é bem legal como meta, né? Você vai acabar vendo todo o setor, tanto com a parte de livre quanto a de regulado, que muita gente que está no mercado livre esquece que existe, né? A parte do regulado. Legal. E o que que você achou do nível da prova? Fácil, médio, difícil e por quê? Bom, legal. Eu acho que o primeiro de tudo, assim, essa prova desse ano, você acompanhou um pouco isso com a gente, ela teve uma mudança, uma guinada diferente dos anos passados, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria deixar, e a principal que eu queria deixar de mensagem, conversando com você aqui, é para quem quer passar na prova, ou para quem quer estudar, se aprofundar, é principalmente focar em aprender e não necessariamente passar ou não, porque eu acho que passar ou não na prova, se receber o certificado, ele é uma consequência do seu resultado e do seu comportamento. Então, para você ter uma ideia, como eu conversei com você, eu comecei a estudar lá em 2022, mas o básico. E aí, para me aprofundar, eu continuei estudando em 2023. Só que eu já tinha criado o hábito de estudar em 2022. Então, eu não tive que me desprender, assim, fazer um grande sacrifício para estudar, para aprender alguma coisa nova. Eu simplesmente continuei fazendo o que eu fazia, só que eu foquei nos assuntos que caíam na prova. Então, todos os dias eu chegava mais cedo do trabalho, antes de começar o meu expediente, e assistia os vídeos da Rede. E aí, eu focando, né, no material. E quando chegou mais próximo do período da prova, ali nos 3 meses, eu já tinha visto todo o conteúdo e eu ficava fazendo questão das provas antigas, né? Então, porque, né, é muito difícil você ser sempre inédito, né? Então, alguma coisa pode ser que se repita e você fixa mais os conceitos com o exercício. E aí, sempre quando eu errava algum exercício, eu voltava, né, nesse conteúdo que eu errei, eu anotava no caderno, errei isso daqui, preciso revisar. E eu voltava nesse conteúdo, eu revia o vídeo, e aí fica uma coisa muito mais leve e um aprendizado muito mais orgânico e consolidado do que você necessariamente ir lá estudar 3 meses para a prova, virar noite, essa coisa assim, não, eu acho que não vale muito a pena e você às vezes está focando mais no resultado do que o que pode agregar para você. E falando especificamente da prova, assim, ela deu uma guinada e surpreendeu, principalmente, eu acho que mas muita gente que estava ali para fazer a prova, porque geralmente, pelo histórico que eu tinha feito, as provas antigas, ela tinha de mercado, mas ela ia muito em regra, na parte bastante regulatória, e às vezes uma regra mais específica, assim, de falar daquele leilão que aconteceu em 2016, etc. E aí a gente às vezes gastou um tempo bem grande com isso, e é o aprendizado, faz parte, mas a prova mudou. A prova agora, pelo menos se eles forem manter essa linha, está muito mais voltada para questões estruturais do setor e mercado, né? Tanto que caiu várias questões focadas nessa parte de mercado. E aí aproveito também para agradecer você do apoio que você deu para a gente depois. Acho que aquilo também foi bem legal para mim, todo mundo ali da rede se apoiando. Que a gente teve problemas com algumas questões que ficou em dúvida, né? E a gente quis montar um material para pedir vista de prova, pedir vista das questões ali. Então a rede foi bastante importante nisso e às vezes até esclareceu algum outro conceito que a gente teve dificuldade. Foi bem importante essa parte. Mas a prova, no geral, ela não é fácil, mas é o que eu disse, se você focar em estudar para o seu aprendizado, a certificação ela vai ser uma consequência daquilo ali. Então, não precisa se matar, só faz a mesma coisa ali todos os dias, que até fica gostoso, né? Pelo menos para mim, aprender alguma coisa nova. Então, é meio por aí, assim. Legal, Luan. Você falou da guinada da prova, eu percebi uma também que me deixou bastante impressionada, que a prova desde, acho que 2016, por ali, e até 2022, tinha muita questão repetida. Eu acho que a gente calculou, eu não tenho certeza se eram uns 40% de questão repetida. Não dava 50%, mas também não era pouca coisa. E Uhum. nessa 2023, cara, teve o quê? Duas, três É, questões por aí. parecidas.
né? Não repetiu Então, nenhuma, tinha questões parecidas, né? exato. Então, assim, isso só reforça que para quem vinha com a mentalidade de, eu vou só ficar fazendo prova antiga, cara, não, é uma caixinha de surpresa, né? A Red tem tanto as questões anteriores respondidas, né, comentadas, quanto o material, o conhecimento do geral, né, que pode ser cobrado de surpresinha, né? E outra Uhum. coisa muito legal que você comentou, e eu tô torcendo muito para que seja assim também esse ano, foi o grupo de WhatsApp exclusivo de quem está estudando para a prova de certificação, né? Foi uma troca muito bacana. Vocês me convenceram a dar um aulão antes da prova, eu não resisto, cara, não resisto. É, foi muito legal, e foi muito bonito, assim, ver o tanto que vocês se ajudaram, inclusive nessa parte de recurso. Eu acho que a gente entrou com 8 recursos de 43 questões, né? Foi bastante, assim, foi um investimento de tempo, de dinheiro, foi muito bonito ver todo mundo junto, assim. Eu espero que esse ano seja assim também. Legal. Tomara, torço pro pessoal aí. É, tô achando o pessoal meio devagar ainda, mas é porque também faltou que a prova é em setembro, falta quase que exatamente maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses, né? Acho que vão começar a esquentar. Vamos ver se esse podcast dá um gás na galera. Luan, então agora eu queria que você compilasse as suas táticas de estudo mesmo, assim, mais detalhadamente até. Você comentou que você já vinha estudando, já tinha criado o hábito de estudo, mas que assistia às aulas antes do trabalho, né? Mas como que você fazia assim para ter certeza que tinha entendido aquele conteúdo, que ia conseguir responder as questões dos nossos simulados, as questões das provas que também anteriores, né, que também estão lá na plataforma. Conta como era sentar na sua cadeira de Luan ali e estudar. Eu até anotei aqui algumas coisas para não esquecer de falar para o pessoal, porque eu acho isso muito importante, assim. Primeiro, algumas dicas gerais, assim, que, que eu chamo de que isso tem que guiar a sua vida, não só para estudo, mas para muita coisa que a gente precisa aprender, às vezes no trabalho e tudo mais. A primeira é humildade, assim. Então, por mais que eu já estivesse no setor, há 1 ano, 2 anos, eu tive que ter humildade de revisar a aula 1 da Red ali, sabe? Se eu falar que eu já sei, às vezes realmente eu já sei, só que tem uma coisa, uma vírgula ali que eu não sei e que agrega e o conhecimento fica consolidado. Eu sempre falo que quando você sabe, ou você esquece ou você consolida. E você só consolida aquilo se você ficar repetidamente revisitando aquilo, né? Então, eu acho que é um pouco por aí de você ter humildade de, vou ver a aula 1, eu já vi isso, mas vê de novo, não tem problema. Começa do começo realmente, assim, então isso eu acho muito importante. Aí paciência, né, porque você não vai ver uma aula e amanhã ser especialista, é uma coisa que vai, né, aos poucos acontecendo. E a imersão, então acho que não só estudar, né, simplesmente ir lá, sentar na cadeira e ficar anotando, mas você ter uma imersão naquele contexto. Isso para tudo. Quer aprender inglês? Não é só sentar e estudar inglês, mas você precisa ver aquilo em outras situações, né? Então, fora do trabalho, escuta podcast sobre assunto. Eu trabalhava presencial, né? Então, eu no caminho ficava ouvindo podcast da Red, ficava vendo notícias sobre o assunto. Então, eu acho isso muito importante, você ter uma imersão que não seja simplesmente aquele momento do estudo, porque aí fica natural e você vai repetindo e vai aprendendo sempre, né, de uma forma bem orgânica mesmo. E aí o hábito, né, então você criar o hábito de estudo, né, não simplesmente, vou estudar quando dá, não, tem que ser prioridade, né, então eu vou separar um horário, seja almoço, seja antes ou depois do trabalho, para ter aquela dedicação. Então, acho bastante importante. Não precisa ser todos os dias, mas você ter um momento fixo ali que seja seu hábito de estudo para você se atualizar naqueles assuntos. Essas são as mais gerais. E aí, a mais específica, eu diria que fazer resumo, isso ajuda muito. Eu sempre. E não é simplesmente você transcrever, né, o que está sendo dito ali, né? Você assistir a aula,
ou ouvir o podcast e depois você criar o seu próprio resumo do zero, assim. Isso ajuda muito. E eu sempre estudo como se eu fosse explicar para alguém, né? Então, eu sempre crio algum esquema, eu sempre desenho. Eu, particularmente, eu não gosto daqueles cadernos normais que tem pauta, sabe? Porque eu gosto de desenhar. Então, eu sempre compro um caderno de desenho, que aí eu fico desenhando esqueminha, mapa mental no caderno. Às vezes fica uma bagunça. Quem olha fala, nossa, que bagunça é essa? Mas eu entendo, assim, né? Então, eu acho muito importante. E aí também eu estudo muito com gatilho. Eu até já falei isso no LinkedIn uma vez, que é você pegar um conceito e associar uma ideia, né? E aí fica bem simples, tipo, MRE, é o Mecanismo de Realocação de Energia, beleza. Decorou a sigla, é o primeiro passo. Aí depois você revisita aquilo de novo. Agora você já sabe que o MRE é o Mecanismo de Realocação de Energia. Agora, o que você precisa saber? Precisa saber que quem participa desse mecanismo são as hidrelétricas e PCHs. Então, você vai aprofundando cada vez que você revisita aquele assunto, mas sempre o gatilho tá na sua mente, porque aí você lembra. Por que a gente lembra sempre de música ruim, né? Aquela música que é chiclete? Porque é gatilho. Quando fala a frase, você já vem na sua cabeça. Então, acho que a gente usar essa metodologia ao nosso favor para estudar é muito benéfico, né? Você usar esse sistema de gatilho que a gente cria, cada um cria o seu, né? Tem gente que cria musiquinha para decorar as coisas e tal. Aí é muito pessoal, mas eu acho muito importante você fazer o seu resumo e criar esses gatilhos mentais para você sempre ter ali aquele conceito na sua cabeça. E por último, assim, fazer questão antiga, né? Não tem como. Você tem que fazer para só com o exercício e com a prática você consegue aprender de verdade, né? E aí também tenta ter amigos, né, para você conversar sobre o assunto. Pode ser até no grupo da Red lá específico, né, da certificação. Marca de sair com a galera, happy hour não simplesmente para falar bobagem, mas às vezes para conversar de uma forma, você viu aquela notícia, viu o que está acontecendo lá na ANEEL? Então, esse tipo de coisa também agrega bastante. Eu tinha muita mania de, às vezes, quando o trabalho ficava um pouco mais tranquilo, eu chamava alguém para conversar e tomar um café, e aí eu conversava, eu estou estudando sobre isso aqui, o que você acha? Você já viu esse assunto e tal? E aí eu conseguia aprender sobre aquilo e às vezes me conectar com uma pessoa também no trabalho. Então, eu acho que isso ajuda muito, assim, são essas as dicas que eu daria pro pessoal aí, sabe? Legal, Luan. Tem várias coisas que você comentou, assim, que a gente tenta passar para os alunos, né? Isso de um aprendizado periférico, que é aquele que você não está focado na aula ou no seu resumo, fazendo resumo. Não, você está dirigindo, você está na academia, está lavando louça e está ouvindo o Redcast, né? Cheguei, sei lá, deu 5 minutos aqui, passa no blog da Red, tem muito conteúdo gratuito, né? Ou assistir uma aulinha ali lá do curso preparatório, que tem 5, 10 minutos, depende, né? Que se for eu falando, dá meia hora, mas, assim, as da Fabi são mais objetivas. É muito legal. E, Luan, não sei se você chegou a fazer, mas na Rede, pessoal, tem um curso na assinatura da Rede, né? Um curso de técnicas de aprendizado. E lá, esse curso é com uma pessoa que passou bastante tempo estudando para concurso, né? E acabou desenvolvendo ali muitas dicas de melhores práticas, né? E passa isso. É bem legal para o pessoal que estiver interessado em estudar. Pega as dicas do Luan, pega as dicas do curso técnico de estudo, tá lá incluso na assinatura, né? E descobrir o que que é a melhor forma para si, né? Eu sou desse jeito também. Eu gosto de rabiscar, de desenhar da folha inteira minha, sabe? E isso me ajuda muito, muito. Eu não consigo, por exemplo, a Fabi consegue aprender só ouvindo. Eu não consigo aprender só ouvindo. Entra por um ouvido, já esqueci. Não preciso nem sair pelo outro. Eu tenho Mas, uma memória bem boa, assim, auditiva, só que é engraçado, porque não serve para tudo, assim, quando eu tô ouvindo aulas sobre humanas, sei lá, filosofia, oratória, alguma coisa assim, só de ouvir eu assimilo. Mas quando é alguma coisa que envolve número, que envolve, no caso da regulação, envolve lei, aí eu preciso associar aquela lei àquela ideia. Então, eu preciso sentar e escrever para a minha memória lembrar
daquilo que eu fiz, daquele desenho, né, que eu fiz. Então, é meio que assim, só de ouvir, não, aí não vai. Mas é o que Deus, você falou, é aperfeiçoando, né? aham. Deus tem os seus preferidos e as pessoas que aprendem ouvindo são delas. Legal, Luan. Bom, eu acho que daqui do nosso roteiro padrão, eu já vou perguntar ainda se você tem alguma dica final, mas eu queria saber se você tem comentários, coisas que você queria falar, e não falou nesse bate-papo. Eu acho que eu já falei assim tudo que eu queria. Só gostaria assim, de chamar a atenção para a principal ideia aqui, eu acho que foi da nossa conversa, que desde o começo que eu comecei a falar, focar bastante no seu aprendizado e no seu desenvolvimento como pessoa, como profissional, e menos necessariamente no resultado. Tem gente que aprendeu, às vezes até mais e não passou, e teve gente que aprendeu menos e passou. Então, às vezes vai muito também do momento da pessoa, ela fica nervosa na prova, acaba se confundindo e errando. Então, acho que por mais que às vezes a sociedade coloca muito foco no resultado, a gente pode, como pessoa e como indivíduo, colocar mais foco no nosso hábito, no nosso desenvolvimento como pessoa e no seu aprendizado, porque aquilo é uma coisa que ninguém te tira se você manter, e você vai aprender e naturalmente se desenvolver como pessoa e como profissional. Então é isso que eu queria deixar de recado para o pessoal. E você tendo o apoio do material da Red, né? Até já vi alguns amigos, eu comentei com você, vi até alguns amigos já perguntar para mim o que eu fiz para passar, qual material que eu consultei. E o diferencial da Red, pelo menos para mim, é que o material está ali consolidado de uma forma didática. Você até encontraria o mesmo conteúdo disperso na internet, só que é isso, está disperso, não está tão didático, você tem que, às vezes, criar um esforço muito grande para encontrar aquela informação, principalmente essa questão regulatória, assim, você sabe muito bem disso, cada momento sai uma resolução nova, desatualiza, atualiza, e às vezes você está estudando por uma desatualizada e nem está sabendo. Então, isso é muito mais seguro você estudar por uma escola ali que tenha a chancela do mercado e credibilidade para te apoiar nisso. Então é isso assim que eu gostaria de deixar de mensagem para o pessoal. Ah, excelente. E uma coisa legal também, Luan, eu não sei como é que tá esse assunto, mas além dos aprovados ficarem com o nome e com o nome da empresa lá no site da CCE, né? Eu ouvi alguma coisa sobre a própria empresa receber um selo de, tipo, tenham profissionais certificados, né? Para ser uma coisa que faça sentido para a empresa também, além de capacitar os próprios, né, os próprios colaboradores. Eu achei bem legal. Não sei se você ouviu alguma coisa, algum andamento disso. Eu ouvi uma coisa sobre isso. Eu lembro que a gente precisou, quando foi receber o nosso certificado, até colocar qual era a empresa lá, mandar uns documentos da própria empresa. E eu acho que eles receberam sim. Eu não sei se como que eles fazem a divulgação disso assim, mas eu já, pelo menos a gente internamente lá na empresa teve um reconhecimento, né, interno ali a Comerc divulgou para todos os funcionários na reunião com os funcionários, quem foram os aprovados, parabenizaram e tal, e eles valorizam bastante, tem muito orgulho assim de ter colaboradores que são certificados, justamente por isso que eu tinha falado, assim, de você ter essa credibilidade que você pode até divulgar para o cliente e o cliente se sente mais confortável de ter um especialista ali que sabe do que ele está falando, não simplesmente por experiência, mas também tem por trás ali um certificado que chancela o aprendizado dele, né? Então, acho que por aí. É bem isso, ainda mais agora num cenário de mercado abrindo, chegando um monte de gente nova, que vem com muito pouco conhecimento, o que não é um problema desde que a pessoa se capacite, né? Eu acho que essa chancela é bem importante, ela vai ganhar mais valor ao longo do tempo, assim, quando o pessoal vir que realmente precisa estudar e entender, né? Excelente, Luan. Uma dica final, uma mensagem final. Bom, eu só vou ser um pouco clichê e repetir a frase do Aristóteles, né? Que a excelência é o resultado do hábito. Então, foque no que você tem que fazer no dia a dia e não necessariamente no resultado, que o resultado vai vir naturalmente.
Acho que é isso. Excelente. Muito bom mesmo. Muito obrigada pela participação, Luan, pela sua participação na rede como um todo, como aluno. Para a gente é muito bom ver o aluno se dedicando. A gente se esforça muito para conseguir fazer, não é só assinar, não é só passar o Pix. A gente quer que a pessoa seja melhor, saia melhor, conquiste coisas na carreira, né? E a gente trabalha muito por isso, assim. É muito bom ver os alunos seguindo esse caminho que a gente tem tanta vontade que vocês sigam. Muito Com obrigada, certeza. Paulo. Pode falar. Eu ia falar só que, assim, isso que você falou, né, da questão do Pix, tem muita gente que pensa no gasto com educação como gasto, né, assim, falar, eu já acho errado essa palavra. Da onde eu vim, assim, e toda a minha história conta que educação é investimento, né, então eu acredito que muito do que eu aprendi e me desenvolvi, né, por conta desse meu investimento na educação, não só lá na faculdade, mas agora, né, com a Red, foi responsável por eu ter galgado outras posições e ter crescido dentro do setor de uma forma até relativamente rápida, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, se eu era estagiário lá em 2020, agora eu já estou como pleno, quem sabe daqui um tempo sênior, e assim você vai crescendo de uma forma muito natural, mas que sempre aliada à educação, né? Então, eu acho que você olhar para a educação como esse tipo de investimento é muito importante, é um divisor de águas, porque aí nem dói no bolso, né? Você sabe que aquilo vai retornar muitas mais vezes, assim. Sim, no primeiro mês de aumento você já paga o investimento na rede, né? Isso é bem Tipo legal. isso. E assim, para as empresas, que isso é um recado para as empresas agora. É, eu escuto muito de, mas se eu capacitar, o profissional vai ficar mais concorrido, vai embora da empresa. Tá, se você não capacitar, o profissional não capacitado vai ficar na sua empresa. Não é melhor capacitar e correr o risco, né? É uma visão que eu sempre tento trazer, assim, quando eu converso com as empresas. Legal, Luan, muito obrigada. Pessoal, além de Redcast, tem artigo no blog do Luan, né? Eu acho que vão ter mais nos próximos meses, semanas, enfim, Com quando ele quiser, certeza. né? E Luan também está no grupo de WhatsApp da Red, no exclusivo dos assinantes. De vez em quando dando uns palpites lá e perguntando pro pessoal também, né? Legal, Luan, muito obrigada. E até um próximo podcast. Obrigada aos ouvintes também. Contem com a Red para ser aprovado na certificação. A gente está se empenhando muito para isso ser a realidade de todos os nossos Reds. Obrigado, Nath, pelo espaço mais uma vez. Agradeço também a Red Energia, que sempre dá o espaço, assim, não só para agora no podcast, mas nos artigos também de opinião que a gente escreve. Então, agradeço bastante aí pelo espaço e espero sempre colaborar. Vou continuar aqui com vocês por um bom tempo. Legal, muito bom. Até a próxima, pessoal. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir e seguir o nosso Redcast. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!